Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo por dizer que, de facto, já percebemos que podemos estar aqui a tarde toda que o Sr. Ministro não vai conseguir esclarecer aquilo que é fundamental. É porque é que não fez uma inspeção, ou não mandou fazer uma inspeção rigorosa às raríssimas. E, portanto, Sr. Ministro, eu não vou continuar a insistir nesta matéria, porque já percebemos que o Sr. Ministro não quer, não consegue esclarecer esta questão. Mas, Sr. Ministro, indo à questão da denúncia que a Sra. Presidente da Direção apresentou ao Sr. Ministro em junho de 2017. Foi feita uma denúncia ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro sugeriu, conforme o Sr. Ministro já referiu, sugeriu que fosse enviada para o Ministério Público. Portanto, salientar aqui, desde logo, que o Sr. Ministro sugeriu que fosse enviado para o Ministério Público, portanto, nem sequer houve uma atuação por parte do Ministério. Mas não conseguimos perceber porque é que o Sr. Ministro não fez, em simultâneo, uma ação, não mandou fazer uma inspeção. Porque, Sr. Ministro, eu não pus em causa a competência do Ministério Público. Antes, pelo contrário, ninguém está aqui a dizer que o Ministério Público não é entidade competente. É, sim, senhora, é uma entidade competente. Mas o facto do Ministério Público ser entidade competente não inviabiliza, não impede, antes, pelo contrário, de que haja uma ação. Sim, Sr. Ministro, então a fiscalização do Estado, para que é que existe a fiscalização no Instituto de Segurança Social e na Inspeção-Geral da Educação? É precisamente para que a tutela exerça os seus poderes de fiscalização. Portanto, as duas deveriam ter ocorrido em simultâneo. Aliás, foi assim na situação dos incêndios, em que ocorrem processos administrativos e que ocorre processo no Ministério Público, e mais, é assim atualmente na situação das raríssimas. É que, Sr. Ministro, depois da reportagem televisiva, o Sr. Ministro mandou fazer uma inspeção rigorosa às raríssimas, através da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade. Portanto, em simultâneo está a decorrer um processo no Ministério Público. O que é que mudou, Sr. Ministro? O que é que mudou? Anteriormente não poderiam existir duas ações em simultâneo, que são complementares, Sr. Ministro. E agora podem? Portanto, é importante, de facto, percebermos isto, porque aqui ninguém pôs em causa, antes pelo contrário, a competência do Ministério Público. Por outro lado, Sr. Ministro, é lamentável, de certa forma, que cheguemos a esta fase, Sr. Ministro não seja capaz de assumir a responsabilidade. Que há responsabilidade, que houve uma demora na atuação, que houve uma falha naquilo que deveria ter ocorrido, que era uma ação imediata. Aliás, o Sr. Ministro já admitiu aqui, até depois das questões que lhe coloquei, que o facto de ter sido Vice-Presidente da Assembleia Geral o coloca numa situação de fragilidade. E por isso mesmo, não disse fragilidade, utilizou outra expressão de maior sensibilidade. Portanto, mas o colocou numa situação, peço-lhe desculpa pela questão de ser fragilidade, mas o colocou numa situação de maior sensibilidade. Sr. Ministro, até por isso, pelo ter colocado numa situação de maior sensibilidade, Sr. Ministro, tal como eu referi na minha primeira intervenção, isso obrigaria a que o Sr. Ministro tivesse atuado de forma diferente, tivesse atuado de forma mais diligente, mais firme, porque assim o Sr. Ministro não inviabilizou que houvesse uma suspeição e esta suspeição não poderia nunca ter existido, porque o Sr. Ministro está em causa, não é um setor, está em causa um mau exemplo e, portanto, não podemos nunca permitir que haja um efeito contágio daquilo que é um caso, daquilo que é todo um setor fundamental na sociedade. E, portanto, Sr. Ministro, termino dizendo que é tempo do Sr. Ministro assumir responsabilidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra